Qual que é o retorno anual que você considera que é bom? Bom, depende do estilo de mercado que você opera. Se você está falando de curto prazo, day trading, esses retornos são altos. Na verdade, os day traders não procuram não procuram retornos porque eles operam com alavancagem, então o retorno é excessivo, é ridículo. Então, por exemplo, um trader profissional, ele tem alavancagem de 100 a 1. Então, US$ 1 milhão pode dar ao trader 100 milhões de dólares para operar. E se eu faço desses 100 milhões de dólares, se eu faço US$ 1 milhão, eu fiz 100%, não 1%. Então, é 1% baseado na minha alavancagem. 100 milhões é a minha alavancagem, mas o dinheiro em risco real é US$ 1 milhão. Então, eu uso US$ 1 milhão para fazer US$ 1 milhão. E esse US$ 1 milhão é 100% do dinheiro que eu tenho em operação, no meu portfólio. Então, realmente é 100%, não 1%. Então, os traders de curto prazo usam quantidade de dólares, não porcentagens. Um trader pode duplicar a sua conta em um dia se ele tem boa alavancagem. Então, se você fala mais de operação de longo prazo, deixa eu te jogar alguns números interessantes. Estávamos falando que o Warren Buffett ele pegou o dinheiro emprestado de graça. Então, o Warren Buffett ele se tornou o investidor mais reconhecido, mais focado e mais rico como participante do mercado que o mundo já conheceu. E ele fez isso com um retorno médio anual dos últimos 40 anos de mais ou menos 15%. Eu vou repetir isso. O Warren Buffett ele se tornou o investidor mais rico conhecido no mundo inteiro, com uma média de retorno anual de 15%. Então aí você tem. Agora, você deve notar que o Warren Buffett ele opera centenas e centenas e centenas de bilhões de dólares. Então, 15% dessa quantidade é muito bom. E a consistência com o tempo é ainda mais expressivo. Ok? O player individual, ele deve ganhar do Warren Buffett. Deixa eu dar uma ideia para vocês. O meu programa de riqueza, ele teve um retorno anual de 300% na última década. Isso é anual. Mais de 300% durante toda a década passada. Então, o individual, ele deve ser melhor que o Warren Buffett. Não querendo minimizar o Warren Buffett, mas o investidor individual, ele tem o benefício de poder ser mais rápido que o Warren Buffett. Nós não temos que comprar 88 milhões de ações nos próximos 7 meses. Nós podemos comprar as ações que queremos agora. Para o Warren Buffett ele desfazer de uma posição sem que o mundo saiba, ele precisa de tempo. Nós não precisamos de tempo. Nós precisamos fazer agora. Então a nossa precisão é mais como uma lancha de velocidade versus um Titanic do Warren Buffett tentando mudar a sua rota devagar. Então o tamanho ele tem benefícios, mas também tem desvantagens. O nosso tamanho tem o benefício de ser mais rápido, mas a desvantagem é que nós não podemos influenciar as coisas como ele. Então, qual que é um retorno bom? Bom, se você está ganhando do Warren Buffett, está tudo bem. Então vamos entender alguns números aqui. Nos últimos 10 anos, nas últimas décadas, o retorno anual, o retorno anual do S&P foi mais ou menos 11% com os dividendos incluídos. Isso é importante que vocês entendam. Não somente o movimento puro do S&P 500, mas também incluindo os dividendos,
assumindo que todos esses dividendos pagos foram reinvestidos nas ações que foram pagos esses dividendos. Então, te dá 11% nas últimas décadas, com dividendos incluídos nessa operação. Se você tirar os dividendos, é mais ou menos 7, 8%. Então, 7, 8% retorno anual do S&P 500 nas últimas décadas, com dividendos 11%. Sem dividendos talvez seja um pouco mais, 8, 9. 8, 9, 100 e 11% com dividendos. O Nasdaq, ele é um pouco mais ou menos 14%. Então, 14% anualizado nas últimas décadas. Então, a última década, esses números subiram. Então, subimos de 14, 15% para 14, 15% no S&P na última década, porque acelerou. E por causa da impressão de dinheiro do Federal Reserve, o Nasdaq subiu para próximo de 18%. Então, 14 a 18% mais ou menos. Esses são os novos números. Então, hoje em dia, no ambiente de hoje, se você está fazendo 20% anual, você está ganhando do mercado. E essa é a faixa. Você tem que ganhar do mercado. Se você não está ganhando do mercado, o que você está fazendo? Compra o mercado. Se você vai performar menos que o S&P 500, por que então você não compra o S&P 500? Se o S&P 500 está te ganhando consistentemente, você não deve tentar fazer nada do que comprar o S&P 500. Se você não está ganhando do Nasdaq 100, por que você está escolhendo ações individuais? Compra o Nasdaq 100 e já está. Então, isso sempre será os seus thresholds da sua operação. Você pode ganhar do mercado? Quando falamos do campo das criptomoedas, o Bitcoin, que é o rei de todas as criptomoedas, a única criptomoeda desde que eu considero, tudo demais é projeto, mas o Bitcoin, ele é importante que vocês entendam. Ele tem o Kager, o número Kager é mais ou menos 213% por ano. Então, se nós voltarmos à vida do Bitcoin, no começo da vida dele, Bitcoin, ele basicamente, ele acumulou, em média, anualmente, um crescimento de 213% por ano. Não tem nenhum ativo que existiu na história da vida do mundo que cresce assim. Não nesse planeta, não sei em outros planetas, mas nesse planeta não. Bitcoin 213% ao ano e o próximo dele é o Nasdaq, que é 17, 18% por ano. Então, temos 213% e 18%. Não tem nem comparação. Nós nunca tivemos um ativo nessa classe antes. E outro número que eu quero que vocês entendam é que o fato que é um pouco injusto usar os primeiros anos do Bitcoin, porque o Bitcoin operava a zero. Então, se você subir uma fração de 1 centavo, isso é 100%, 1000%. Então, contar esses números pequenos, esses números iniciais, eles mentem um pouco. Então, se você pegar os últimos 10 anos, ou seja, tira os 3 primeiros anos do Bitcoin, tira os 3 primeiros números, estamos falando de 140% ao ano. Então, 140% no primeiro lugar. Segundo lugar, o Nasdaq, 17%. 17%, 140%. 17%, 140%. Pessoal, isso está numa galáxia completamente diferente. Agora, você não compra nada, exceto o Bitcoin, a menos que você possa ganhar mais de 140% ao ano. E se você pode ganhar 140% ao ano consistentemente, então se você não pode fazer isso, o que você está fazendo? Compra Bitcoin. Se você não pode ganhar essas métricas, se você não pode ganhar o Standard, compra o Standard. Isso é investimento e economia 1 a 1. Você só opera individualmente se você tem a capacidade de ganhar do Standard. Se você não consegue, compra o Standard e vai pra praia.